Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu queria saber o que é que você está achando dessa implicância gritante e muito visível da mídia tradicional contra a imprensa livre que está nascendo no Brasil. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso que é uma atitude completamente infundada, né? E nós temos sido espectadores privilegiados do nascimento de uma imprensa livre e, ao mesmo tempo, a gente tem tido de lidar com o fato de que a imprensa, a mídia tradicional, está um pouco enciumada ou um pouco desconfortável ou um pouco chateada com as críticas constantes que ela tem recebido pelo fato de a população ter se sentido traída, né? A sonegação de informação a nós, população, dos últimos 20, 30 anos foi muito, muito elevada. Eu não sei nem se essa sonegação é por algum motivo de aliança política estreita ou por mediocridade. Eu acho que é um pouco de cada. Você tem os jornalistas que são muito medíocres, estão ali pelo empreguinho, né? E escrevem qualquer porcaria porque eles foram indicados pelo amigo e tal. E você tem também muito jornalista que tem simpatias políticas, sim, e estava ali para defender um projeto assim cultural, né, um projeto político em específico. Tudo que fosse diferente daquilo, ele estava simplesmente disposto a desqualificar, né, todas as pessoas envolvidas e todas as possibilidades de alternância de poder eram vistas como uma ameaça. O que eu acho interessante desse tema é que eu gostaria que todos os jornalistas independentes que fazem parte da mídia tradicional, e há bons jornalistas ainda, um ou outro ali, que fazem parte da mídia tradicional e são independentes. Eu gostaria que esses jornalistas respondessem a seguinte questão: o que é imprensa? Por que eu estou fazendo para eles essa pergunta? Porque a imprensa livre a manifestação de uma opinião sobre assuntos de interesse comum nada mais é do que isso que está sendo feito nos meios que eles maliciosamente chamam de imprensa alternativa. Não existe imprensa alternativa, né? Existe imprensa. O que é imprensa? É a manifestação, no caso, quando a gente tem uma democracia, ou mesmo uma democracia incipiente como a nossa, você tem a manifestação de uma série de opiniões sobre as medidas que estão sendo tomadas, sobre os candidatos que se apresentaram para governar, sobre o tipo de atitude dos poderes que devem moderar uns aos outros, né? E a atitude e a imprensa livre, ela é, portanto, franqueada a todos os cidadãos. Você não tem que ter feito faculdade de jornalismo, muito menos participar de um programinha qualquer, ou muito menos estar num jornal para emitir sua opinião. O que aconteceu na última década, nas últimas 2 décadas, sobretudo, é que por meio das mídias sociais, muita gente que não teria voz nunca, por não ter contatos na imprensa tradicional, acabou por meio de um expediente simples como esse que eu estou fazendo aqui, por meio desses canais de YouTube, por meio de Facebook, por meio de blogs, teve a chance de exprimir o seu juízo sobre o rumo que as coisas estavam tomando, né? É claro que você tem desde meios muito organizados que têm feito um trabalho profissionalíssimo, como o Brasil Paralelo, que tem aí algumas séries, alguns documentários que vale muito a pena ser vistos, porque você percebe exatamente qual é a visão que a imprensa tradicional renega, né? E por que a população anda tão desconfiada dela. Você tem desde então de um grupo super organizado como o Brasil Paralelo, que aliás depende só de financiamento privado, eles vivem de assinaturas, né? Eles fazem ali um trabalho de imprensa livre fenomenal, elogiável, goste você ou não da opinião que está por trás daqueles trabalhos, né? É um trabalho elogiável, é um trabalho honesto, é um trabalho muito bem feito. Você tem desse grupo até outros canais menos sofisticados, digamos assim, né?
E esses canais menos sofisticados, por exemplo, você tem Terça Livre, você tem um canal que é o meu favorito, pra dizer a verdade, é um perfil chamado Isentões, né? Um cara que, eu não sei quem tá por trás, mas o cara vai por trás de todos os dados sobre as pessoas que estão criticando o atual governo porque mamavam nos anteriores. Ele vai atrás de todos os dados para desmascarar o discurso dessas pessoas, né? E é muito legal, porque o trabalho do cara é simplesmente assim, aparece lá o Paulo Henrique Amorim. Eu vi essa entrevista dele no programa da Leda Nagli. Eu gosto muito do programa da Leda Nagli, mas o Paulo Henrique Amorim, pelo amor de Deus. Eu assisti a entrevista, e nessa entrevista, o Paulo Henrique Amorim teve a cara de pau de dizer assim, puxa, a imprensa hoje é toda partidarizada, né? Na nossa época áurea do começo na Rede Globo, a gente fazia jornalismo de verdade. Eu não acreditei naquilo ali, né? Por quê? Porque eu já tinha visto ali, já tinha sido publicado pelo Isentões, por esse cara que tem um perfil aí no Twitter e no Facebook, que o Paulo Henrique Amorim, naquele blog Conversa Fiada, ganhava uma grana violenta do governo. Então, como é que é? Ele não é partidarizado, o cara vivia de grana pública, critica o Sérgio Moro, diz que o cara não tem competência, então é engraçado isso, né? Então isso que está nascendo, que é a imprensa livre, está provocando incômodo na mídia tradicional, porque existe um trabalho de desmascaramento, né? Os expedientes da imprensa estão sendo desmascarados. Esse último caso aí que teve do Bebiano foi típico, foi muito bom também para entender como é que a mídia tradicional trabalhava, por meio de fonte, né? Não só no Brasil. Essa é a maneira como os jornais se organizaram nas últimas décadas. Eles tinham fontes dentro do governo e ficavam atrás de furos. E aí a fonte deles, que era o Bebiano, dá um problema ali, o cara é exonerado, porque está vazando informação confidencial. Qual a primeira atitude da imprensa, né? É deixar o cara dar a versão dele da história. O que todo mundo percebe, todo mundo que está olhando de fora e ouviu os áudios, a gente percebe que foi um grande mal entendido misturado com uma desconfiança com relação a essa proximidade do Bebiano com uma imprensa que é muito agressiva ao governo, que é o Globo, né? Assim como outras, é uma coisa muito constante, tirando um ou outro jornalista independente que às vezes publica uma coluna ali, o editorial desse jornal, assim como o da Folha de São Paulo, é agressivo, ele assim, não publica os méritos do governo, né? Se eles tivessem interesse de mostrar o que está sendo feito, bastava seguir o ministro da Infraestrutura. É uma notícia por dia ali, o cara trabalha pra caramba. Eu não vi nesses jornais nenhuma notícia relevante sobre tudo que o ministro da Infraestrutura fez até agora. Eu vejo como tenho que seguir outras páginas, né? Eu tenho que ouvir outras fontes. Por quê? Porque a mídia tradicional se perdeu num misto de programa de fofoca virou Contigo de Brasília, negócio, é uma mediocridade gritante. E segundo, eles não interpretam as informações. Os jornalistas formados em faculdades, eles, tirando alguns comentaristas, eles confundem dar notícia e fazer um comentário superficial com informar. Veja, a gente está numa cultura profundamente complexa. Se você não estuda, você não vai atrás das fontes, se você não entende o jogo de poder que está por trás de cada tropeço que se dá em Brasília, de cada incômodo que se cria num ou no outro governo, a sua interpretação, a sua análise, ela vai ser uma conversinha fiada, não vai acrescentar nada. E o que a imprensa livre tem feito? Ela tem procurado criar um conjunto de narrativas que tem um sentido mais profundo. Ela tem procurado veicular uma série de autores que não se lia. Ela tem procurado ouvir intelectuais que não tinham voz nem vez nas mídias tradicionais. Ao contrário, intelectuais que eram desprezados, porque eles não tinham aquele discursinho que todo mundo gostava de ouvir ali dentro, nas bolhas dos jornais organizados, né? Então, em homenagem a esse momento de nascimento de uma imprensa livre no Brasil, outro dia eu vi o deputado federal Luiz Felipe Orleans e Bragança dizendo justamente isso. A gente está vendo nascer uma imprensa livre, né? Que é algo a se comemorar. E eu não vi comentário em nenhum jornal. É incrível, o cara deputado federal, um cientista político relevante que fala coisas importantes,
que traz à tona uma bibliografia, às vezes pouco comentada, que tem coragem de indicar alguns problemas com políticas que vêm da ONU, que de fato há problemas. Esse cara diz uma coisa dessa, há uma imprensa livre se formando e não tem nenhum comentário na própria imprensa. Então como é que a população vai confiar nessa imprensa, feita de jornalista profissional, que são um bando de corporativistas que estão preocupados apenas consigo próprios, né? A população não confia mais. Então, em homenagem a isso, eu queria dizer para os jornalistas, né, aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, o que é imprensa? A imprensa nada mais é do que a livre expressão das opiniões de todas as pessoas que acompanham os eventos que dizem respeito ao interesse comum, tá? Então, não é coisa de jornalista falar dos fatos, falar das notícias ou comentar o que está acontecendo no governo, não é coisa de quem tem carteirinha de Cresci, dizer se o presidente é bom ou ruim, se ele é ou não uma ameaça à democracia. Isso, quem tem de avaliar é cada pessoa que tem o poder do voto, e quem tem o poder do voto tem também poder de voz. E é isso que está acontecendo. A gente está usando esse poder de voz, alguns com mais sofisticação, outros com menos, outros de maneira um pouco grosseira, mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai se moderando e a gente vai sofisticando nossa cultura. O importante é ter a ousadia de defender esse poder de voz. Então, eu vou deixar para vocês aqui nos links, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, um texto absolutamente importante sobre liberdade de imprensa. Eu escrevi um artigo sobre isso. Quem quiser se aprofundar mais, dá uma olhada aí nos links, tá bom? Obrigada pela companhia, até a próxima.